99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, com esses versos do Wesley Safadão. Hoje a gente quer falar sobre o seguinte tema. Eu tô aqui na clínica hoje, então talvez aqui a estrutura do vídeo está um pouquinho fora do que vocês estão acostumados. Eu quero falar hoje de um tema importante aqui, que é o seguinte: o teu cérebro, ele não procura a felicidade, ele procura previsibilidade e conforto. E saber disso é muito importante, porque tu ficar refém, tu ficar escravo do teu cérebro, vai te conduzir, muito provavelmente, a dois tipos de problemas. Ou tu vai ficar deprimido, ou tu vai ficar ansioso. Tenha consciência disso. Por quê? Vamos lá. O cérebro ele vai operar para dois polos. Ou ele vai procurar certezas rígidas, portanto aqui a previsibilidade está envolvida, ele vai procurar baixas surpresas, ele vai procurar previsibilidade, rotina, ordem. eh, no final das contas, isso acaba levando em tédio. No final das contas, isso aqui acaba levando para uma anedonia, uma falta de desejo, que é justamente isso, né? Não tem pessoas que às vezes reclamam, talvez tu fale disso, né? O homem moderno como um todo, na vida, na cidade, sobretudo, vai estar muito exposto a esse conforto da vida moderna, que nos leva a não ter essa quebra de previsibilidade. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam caindo no outro polo, né? Percebe? Imagina assim, né? Eu levo uma vida que é muito previsível, baixa surpresa, e aí eu começo a perceber que a vida tá ficando meio entediante, aí eu começo a ter comportamentos meio de risco, começo a ter comportamentos um tanto quanto de quebras de expectativa, que aí é o outro polo, que é o polo da incerteza excitante, que tem a ver com a previsibilidade, né? O cérebro ele vai continuar buscando uma previsibilidade justamente para quebrá-la. Aqui a gente vai entrar pessoas que muitas vezes vão cair numa incertezas imorais, talvez a gente pode dizer assim, né? Talvez indo para uma questão de traição, para um abuso de substâncias, ou viver coisas adrenalinas, né? Casal, relacionamento, a gente vê muito isso, né? Ah, o relacionamento caiu na rotina, então a gente precisa experimentar algumas coisas novas. Deixa eu ver se eu estou no enquadro aqui de vocês ainda. A gente precisa procurar coisas novas, casas de troca-troca, aí, coisa e tal. Isso é um problema, né? De modo a tentar gerar picos dopaminérgicos. Percebe? Até o uso do scroll, do shorts, no Reels, TikTok, etc. Não tem. O que é que nos pega? É justamente essa imprevisibilidade. Tu nunca sabe o que vai vir ali na sequência, né? O algoritmo, ele te dá uma certa previsibilidade, porque sabe mais ou menos o que tu gosta, então tu sabe que vai ter algo que tu gosta, mas pode ser que não. É o mesmo funcionamento de dependência psicológica de jogos, por exemplo, né? Jogo de azar, etc. Tá nesse mesmo mecanismo. Então é importante a gente ter essa consciência. O nosso cérebro ele vai procurar previsibilidade e conforto. Previsibilidade, ele vai procurar então setar expectativas, seja para ficar preso nesse mundo de baixa surpresa e, portanto, me levando para a depressão, ou caindo numa incerteza excitante, eu acabo viciando nisso, caindo ou num problema de vício, claro, ou caindo num problema de ansiedade, porque são muitas incertezas e tantos cenários que eu não consigo cobrir, eu quero controlar e no final das contas eu acabo ficando ansioso. Diego, então se o meu cérebro ele não vai me fornecer felicidade, que eu tenho que fazer? O que é felicidade no final das contas? A felicidade, no final das contas, ela vai estar associada a atingir a finalidade. Por exemplo, esse copo aqui, ele é feliz quando eu consigo colocar café dentro dele e tomar, a gente pode dizer. Aqui a gente vai trazer a questão de eudaimonia do Aristóteles, onde as coisas atendem uma determinada finalidade para o qual eles foram feitos, né? Se a gente não olhar para a finalidade, portanto, das nossas ações, a gente fica preso entre uma rigidez depressiva ou uma incerteza ansiosa. Presta atenção nisso aqui. Se a gente não presta atenção na finalidade dos nossos atos, no para que nós estamos fazendo as coisas, podemos cair então né, nessa nesse mundo com falta de sentido e depressivo
com baixa surpresa, ou então nessa ansiedade, ou até nessa coisa hedonista, onde fica só escalando a dopamina, eu preciso de cada vez mais e preciso de porque é isso, né, se a coisa que era uma incerteza e eu fui lá e experimentei, da próxima vez eu preciso de uma coisa que para quebrar a expectativa, porque se eu já fui lá, e vai escalando, né. Não é assim os vícios, né, abuso de substância, coisas para maiores de 18 anos, etcétera, tudo tá nessa ótica. Ok, né. O que tá nesse mundo da certeza rígida? Tem sempre uma previsão exagerada. Tu fica preso naquilo que tem uma previsão exagerada, tem pouco aprendizado, tu não te expõe por medo, por insegurança, por inibição, por uma série de coisas. Pessoas assim, né, pessoas depressivas, elas estão inibidas, são tímidas, elas querem talvez um grande desejo de controle, têm medo de perder esse controle, e aí fica preso nessa ótica anedônica, sem desejo, quer, mas não quer, essa vontade ambígua, cai a dopamina, brabo, a pessoa já não engaja mais em atividade nenhuma, fica congelado e sem vontade, podemos dizer assim. Vamos explorar o outro lado. O outro lado, a gente vai estar falando aqui dessa incerteza excitante, eu busco essa variabilidade, eu busco esse risco, eu quero recuperar erros positivos, a longo prazo, essa incerteza excitante ela não funciona. Por isso que a gente vai dizer, vai associar muitas vezes essa coisa de incerteza excitante ao mundo dos adolescentes, né, uma coisa meio teen. E claro, né, é meio estranho quando a gente olha para adultos, e até adultos que se percebem como adolescentes, porque a longo prazo isso fica disfuncional. A gente precisa de uma certa previsibilidade, a gente precisa de uma certa ordem para ter frutos, né, para poder organizar, para poder planejar. Felicidade, portanto, a gente pode convir que ela não é pico hedônico, né, é pico de prazer. Felicidade não é pico de prazer. Se a gente tomar como pico de prazer, vai falhar, porque ele sempre vai embora, né. Ah, o prazer ele vem como êxito de uma atividade, mas vai embora, né, tipo conseguir, dá o prazer, dá o pico, mas logo vai embora, não traz felicidade, tanto que até a gente pode dizer, né, que às vezes existe felicidade na tristeza. Como assim felicidade na tristeza? Me vem à cabeça agora vivendo paternidade, por exemplo, o dia em que meu filho for embora de casa, viver a vida dele, enfim, ter a família dele, eu vou ficar triste, porque esse bem está deixando de estar ali na presença de casa, onde eu vejo todos os dias, mas feliz porque eu realizei o valor da paternidade, quer dizer que eu fui um bom pai e ele está indo para sua maturidade, está indo viver sua maturidade, o passarinho está saindo do ninho. Olha que legal. Felicidade, portanto, está associado à realização de um valor, à realização de uma finalidade. Qual é a finalidade do bom pai? Claro que o filho ele tem a sua liberdade, tem a sua capacidade, de ir adiante. Olha que legal, então a gente consegue pensar de que existe algumas ferramentas, existe algo que nos ajuda até inclusive a realizar esse fim, o telos, a gente pode dizer, ordenado através desses valores que estão associados. Porque tu pode perguntar: "Diego, então se não é a incerteza excitante e não é a certeza rígida que traz a felicidade, o que que é? O que que me ajuda?" É atingir o fim, portanto. É chegar na finalidade das coisas que estão na tua vida, e tem muitas coisas na tua vida que tu realiza que tem um determinado fim. Aqueles lugares que tu está, a tua profissão, o teu estudo, a tua família, o teu cônjuge, tua vida espiritual, o cuidado com o teu corpo, tudo tem uma certa finalidade que precisa de alguns elementos para poder fazer bem, porque a gente pode fazer mal, a gente pode ir atrás das finalidades de modo mal. O que que nos ajuda? A vida de virtudes, no final das contas. Diego, vida de virtudes, isso é tão medieval. Não, não é medieval. No final, a vida de virtudes, ela organiza inclusive nosso afeto, mas esse aqui não é um vídeo sobre afeto que faz a gente gostar daquilo que é bom e rejeitar aquilo que é mal, porque uma pessoa que não tem virtude, o vicioso, ele gosta daquilo que lhe faz mal, portanto, aquilo que lhe afasta da sua finalidade, e ele rejeita aquilo que é bom, que portanto lhe aproxima da sua finalidade. Não é justamente isso? Uma droga, um negócio assim, olha, isso é mal, ele se torna viciado, e a pessoa deixa de ser, por exemplo, um bom pai, deixa de ser um bom filho, etc, que eram finalidades que ele deveria atingir, e por causa daquela coisa que ele se aproximou, ele se tornou viciado. Eu estou usando aqui um vício químico, né, para dar o exemplo que fica mais fácil, isso lhe atrapalha. Então a gente tem, por exemplo, a virtude da prudência. A virtude da prudência, ela está falando sobre dispor dos meios bons.
né? Por exemplo, aqui vale mais a pena eu buscar uma certeza rígida, eu buscar uma previsibilidade, eu buscar que as coisas sejam como realmente é esperado, ou aqui vale mais a pena eu explorar a incerteza excitante? A virtude da prudência ajuda a gente a discernir entre esses dois polos, porque eu vou precisar escolher um. Às vezes eu vou estar em situações que eu preciso ir adiante de uma certa certeza, ou às vezes eu vou precisar arriscar para ir, de repente, dar um salto na minha empresa, vou precisar arriscar de um emprego, alguma coisa. A prudência ajuda aqui. Estou gesticulando bastante hoje, né? Tô parecendo um italiano, que deve ser porque eu estou no enquadre e eu tomei café demais. Acho que eu tomei café demais. Acho que foi isso. Depois, a virtude da temperança, que é o que eu não tive tomando café demais, por exemplo, que eu não estou atendendo bem a finalidade aqui, gesticulando demais e parece que eu estou um doidão aqui, que ela doma o prazer. Ela vai trazer recompensas significativas e não necessariamente prazerosas. Por exemplo, era muito mais significativo e proveitoso tomar um copo de café e não dois, ainda que isso me trouxesse prazer, percebe? Uma falta de temperança, aqui no caso, né? Vai ser com a comida, vai ser, enfim, tudo que vai domar os nossos prazeres. Aqui eu, aqui eu devo procurar, por exemplo, então, uma incerteza excitante, mas não tão excitante porque vai me afastar dos valores que estão associados. Na aceitação e compromisso, na logoterapia, vai falar dos valores que a gente tem de vida. A gente vai ser muito mais feliz quando a gente vai atrás daquilo que é valoroso e significativo para nós, do que ir atrás daquelas coisas que nos dão pico hedônicos, daquelas coisas que nos dão mais prazer. Nem sempre aquilo que é mais significativo é mais prazeroso. Depois, a virtude da fortaleza, que é suportar uma dor, que é a capacidade de se sacrificar. Sacrifício é o quê? Sacrifício é me abstenho de um bem agora em prol de um bem melhor no futuro. A virtude da fortaleza, forte, permite que eu faça isso, né? Permite que eu tenha uma tolerância ao erro, permite que eu tenha uma tolerância à surpresa, à incerteza excitante, lembra? Só que treinado, em doses seguras, sem comportamento de risco. Suportar a dúvida, né, tá dentro dessa virtude, quer dizer isso. E por último, mas não menos importante, a virtude da justiça, que é dar a cada um que lhe é devido, né? Do corpo social, regular os hábitos, conseguir dispor a minha energia de modo proporcional entre todas essas atividades que estão dispostas, né? Porque eu sou um só. Então é isso, né? A gente precisa ter essa. Quanto tempo que a gente já está de vídeo aqui? 12 minutos. Está na hora então da gente começar a encerrar. Então é isso. Pensa assim, ó. O cérebro ele vai procurar minimizar a surpresa, ou vai, né, minimizar a surpresa, seja para romper com ela, para ir atrás dessa incerteza e buscar mais dopamina, seja para poder se fechar dentro de um ciclo entediante ou até mais. O que vai fazer a gente romper com isso e fazer a gente não cair numa depressão e numa ansiedade é o quê? A busca pelos valores, a busca pela nossa felicidade e, quiçá, a gente poderia talvez aqui falar sobre vocação. E no final das contas, levar uma vida com sentido. Tá bom? Esse vídeo eu gostei, ele teve um bom fechamento hoje. Te inscreve aqui no canal, é importante. Curte, comenta e se tu gostou, comenta aqui embaixo. Sei lá, comenta aqui embaixo, interage. Como nós somos poucos aqui ainda, eu acho, eu consigo interagir com todos vocês. Um beijo daqui da clínica hoje de atendimento presenciais. Aqui, fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.